Vamos lá, galera, para a segunda parte agora do decreto 7508. Aí nós estamos vendo, nós vimos ali o artigo 2, né, praticamente a primeira aula se resumiu a ele. Como eu falei para vocês, é a parte mais importante aí. Obviamente que não seja importante o resto, é importante que vocês leiam toda a lei, como eu digo a vocês. Só que ali cai bastante aqueles primeiros conceitos, então tenham muita atenção lá neles, beleza? Aqui nós vamos ver a continuação a partir do artigo 8, que é onde nós paramos. E é bem fácil de você entender, é bem intuitivo. Olha o que diz o artigo 8. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada de acordo com a complexidade do serviço. Gente, esse artigo 8 é um dos mais fáceis de se entender. Olha, quando você fala de acesso, eu estou acessando ao SUS. Então você já subentende que se trata, você está acessando para uma entrada, para uma porta de entrada, que é um dos conceitos lá do artigo 2. Ok? E aí, a partir dessa porta de entrada, você vai entrar dentro de uma rede regionalizada e hierarquizada, né? Então entrou ali, e aí, obviamente, dependendo do tipo de complexidade, do tipo de serviço que vai ser necessário, você vai ser encaminhado a partir daquela porta de entrada para outros pontos de referência, não é? E aí, olha, no artigo 9, a partir do momento que você disse que esse acesso é a partir das portas de entrada, no artigo 9 ele está dizendo quais são as portas de entrada. Então, ó, são portas de entrada as ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde e os serviços de atenção primária, não é? Que aí nós temos os postinhos, né? Posto de saúde, aquilo tudo que é o mais fácil de você perceber, né? De atenção de urgência e emergência. E interessante que nesse ponto aqui está incluso o SAMU, né, gente? Então o SAMU também é uma porta de entrada para o serviço SUS. De atenção psicossocial, certo, gente? Então, por exemplo, você tem o CAPS, né? Tipo, esses centros de atenção especiais, né? Aí, veja, tem um detalhe importante. Quando você trata desse tipo de porta de entrada, muitas vezes o pessoal esquece que também nessa parte social se inclui, né? essa forma de acesso ao SUS. E aqui tem as portas especiais de acesso aberto, que foi justamente um dos conceitos também que nós vimos lá, que trata principalmente ali quando você está falando de dano laboral, por exemplo, dano do trabalho, né? De trabalho. E aí, deixa eu ver se o negócio aqui está pegando. Pegou. Parágrafo único. Mediante justificativa técnica e de acordo compactuado com as comissões intergestores, certo, gente? Lembra que são comissões de pactuação. Os entes federativos poderão criar novas portas de entrada. Então, veja, não significa que essas que nós vimos no artigo 9 são as únicas, né? Poderão ser criadas outras. Agora, desde que seja pactuado aí com as comissões intergestores, né? Considerando as características de cada região de saúde, certo, gente? A região de saúde nós já também vimos lá nos conceitos. Então, deixa eu vir por esse lado aqui para tentar não ficar na frente. Vamos lá. Artigo 10. Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas portas de entrada de que trata o artigo 9. Gente, a gente sabe que referência é quando você vai e dá aquele pulo no grau de complexidade na hierarquia, não é? Nessa rede hierarquizada. Então, o artigo 10 também é bem fácil de compreender, né? Esses serviços mais especializados, de maior complexidade, e densidade tecnológica, como eu até falei para vocês na aula, serão referenciados pelas portas de entrada. Ou seja, você tem a porta de entrada, a partir dali é que você vai ver, caso necessário, você vai ter uma referência para um grau de maior complexidade tecnológica, certo? O artigo 11 diz: o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente. Gente, olha interessante, ó, o acesso universal e igualitário será ordenado, ou seja, o que é que significa esse ordenamento, né? Na atenção primária é que vai ser estabelecido justamente qual vai ser essa avaliação para que seja referenciado. Olha o interessante aqui, viu? A gente tem aqui, ó, o acesso igualitário, só que lá embaixo está falando o seguinte, ó,
Aí, tipo, obviamente que está falando do risco individual, a pessoa que está sendo, na hora de fazer a avaliação, você vai ver o risco individual da pessoa ou coletivo, e, obviamente, o critério cronológico, ou seja, o critério de tempo, não é? Agora, olha que coisa interessante, aqui está falando de igualitário, que a gente sabe que é um dos princípios, e lá embaixo está falando o quê? Observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial. Essa parte aqui tem a ver com a equidade, certo, gente? Que é quando pessoas com necessidades diferentes, né? Então, tratar desiguais de forma desigual, né? Para garantir a igualdade no serviço, certo, gente? Então, ó, o parágrafo único está dizendo: a população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde. Nós já vimos lá no artigo 19 da Lei 8080 que existe o subsistema de saúde indígena, não é? Que é todo específico. E aí, obviamente, naquele subsistema existem as portas de entrada, que eu até falei para vocês, que existem lá os distritos, né, sanitários e outras coisas mais específicas, como, por exemplo, aquele médico que vai lá diretamente na comunidade, aquela equipe, né, que vai diretamente na comunidade, na tribo, certo, gente? Então, tranquilo aqui nesse parágrafo único também. Então, gente, olha, é garantida aos usuários o chamada continuidade do cuidado, né? O cuidado é contínuo, ou seja, não é interrompido. E é essa continuidade do cuidado nos serviços, nos hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região, certo? E essas regras dessa continuidade são estabelecidas pela CI, que são as comissões intergestores, ok? Então, gente, olha, o artigo 13 está dizendo o seguinte: para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, além de outras atribuições, que venham a ser pactuadas pelas comissões intergestores. 1. Garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e os serviços de saúde. Isso daqui, gente, é a pactuação que deve ser feita pelas comissões intergestores e os entes federativos, né? Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde, monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde e ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde, certo? Então, cada ente federativo tem que pactuar isso daqui através das comissões intergestores, certo? Para que serve isso? Isso daqui está garantindo, está assegurando que o usuário vai ter esse acesso, certo? Então, essa é a forma de se organizar. Os entes federativos, para garantir esse acesso ao usuário, tem que garantir isso daqui. Ok, gente? Então tá aí. Quando você fala do planejamento da saúde, né, esse planejamento de saúde, como a gente está falando, né, que na hora de fazer como é que é planejado, né, como é que é assegurado por essa lei. Primeira coisa, ele é ascendente e integrado. O que é que significa ele ser ascendente? Ascendente é algo que está subindo, né? Então vai do mais simples ao mais complexo, certo, gente? E integrado é porque abrange todo o tratamento, naquele aspecto amplo de saúde, certo, gente? E aí, ó, do nível local até o federal, certo? É ascendente aí. Ouvidos os respectivos conselhos de saúde, então o planejamento de saúde é feito ouvindo-se os conselhos de saúde, que a gente sabe que é justamente aquele ente de participação popular, né, aquele ente da participação da comunidade, e tem a compatibilidade e necessidades de política de saúde versus disponibilidade. Ou seja, isso daqui, o planejamento de saúde deve levar em consideração a necessidade e a disponibilidade, né? Na hora de você planejar, você vai ter que saber exatamente o que é necessário e o que é que eu disponho, certo? Demanda, a oferta e demanda, né? Então, na hora de, isso é bem óbvio. Por exemplo, se você está compondo o Conselho de Saúde, na hora do planejamento de saúde, eu estou pensando de como vai ser feito o plano, por exemplo. E aí, veja só, eu preciso saber qual é a minha necessidade, levando em consideração a região, levando em consideração todas essas características, e saber o que é que eu tenho à disposição. Porque na hora de planejar isso, eu tenho que fazer aquele jogo de cintura, né? Hoje em dia nós estamos vendo muito tristemente isso, porque de uma forma bastante ruim,
agora durante a pandemia, você está vendo que muitos lugares estão tendo que fazer realmente esse jogo de cintura, né? Fazer essa ideia de ter que mexer muito com a disponibilidade e a necessidade, né? E a disponibilidade não tá suprindo a necessidade, e a gente está tendo que ver coisas tristes, por exemplo, como as pessoas serem amarradas. Tem pessoas que estão sendo amarradas na hora de entubar porque já está faltando em alguns lugares remédio, que é os sedativos, para que a pessoa seja entubada. Ok, gente? Deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto, voltei. Dona Alice estava chamando, precisando de ajuda. Então vamos lá. Gente, sobre o planejamento de saúde, esse planejamento de saúde de que falamos agora, ele é obrigatório para os entes públicos, ou seja, todos aqueles órgãos de serviços públicos, eles devem obedecer esse planejamento de saúde, ok? Agora, ele é indutor de política da rede privada, ou seja, na rede privada vai ter a sua política própria, só que essa política própria ela vai ser induzida, ela vai ser formulada a partir desse planejamento de saúde que foi feito, dos conselhos de saúde e tal. Até porque a gente está vendo aí, eu acho que agora, o plano de saúde que é feito, certo? É um planejamento integrado, ou seja, envolve todos os entes federativos, contém as metas de saúde, né, gente? Inclusive nos planos de saúde também leva em consideração em relação aos recursos, e aí é feito aí pelo Conselho Nacional de Saúde e é responsável pelas diretrizes para a elaboração, as características epidemiológicas e a organização de serviços dos entes federativos e nas regiões de saúde, certo? Então perceba, isso daqui está lá no artigo 11, 12, 13 da lei, mas eu trouxe de forma bem resumida porque, como falei para vocês, não cai tanto nos concursos essa parte, né? O artigo 2 é muito importante, mas é importante você saber isso, pelo menos quando for ler a lei você vai ter uma noção maior, certo? E aí veja só, no planejamento de saúde, leva em consideração, gente, os serviços da iniciativa privada. Isso aqui é importante você gravar. Na hora do planejamento de saúde, leva-se em consideração os serviços ofertados pela rede privada, mesmo aquela que não está de forma complementar com o SUS, certo? Por quê? Porque na hora do planejamento de saúde, você tem que saber, tem que formular o mapa de saúde regional, estadual e nacional. Lembra o que é o mapa de saúde? É o mapa onde distribui todos os serviços de saúde, né, que estão disponíveis naquela localidade, onde ele indica a distribuição geográfica dos serviços de saúde. Então, obviamente, você deve levar em consideração também a rede privada na hora desse planejamento, ok? Mesmo essa rede privada que não está conveniada com o SUS. E aí, o planejamento de saúde tem os mapas de saúde, como falei para vocês, identificação das necessidades de saúde para formular esse mapa, orientará o planejamento integrado dos entes federativos, é bem óbvio, a partir do momento que você tem um mapa que está dispondo todos os serviços de saúde e eu tenho noção quais são as necessidades, aí eu vou poder orientar essa regionalização. Vocês entendem? A partir do momento que eu tenho um mapa e sei quais são a distribuição dos serviços, na hora de regionalizar, na hora de dividir em regiões, eu consigo planejar isso de forma mais eficiente a partir do momento que eu tenho essas informações na mão, certo? Então, vai orientar o planejamento integrado dos entes federativos, os mapas de saúde, contribui para o estabelecimento das metas de saúde. E aí, a CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, responsável pelas etapas do processo e os prazos de planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e municipal. Essas duas coisas aqui, elas são responsabilidades da CIB, certo? Da Comissão Intergestores Bipartite, aquela que é a nível estadual, ok, gente? Então, vou falar agora um pouquinho sobre assistência à saúde, já no artigo 20, que está dizendo o seguinte, a integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na rede de atenção à saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e estadual, conforme pactuado nas comissões intergestores. Gente, referenciamento você já sabe, referência é quando você está subindo aí, está indo para o grau de complexidade maior, ok? E aí, integralidade de assistência
gravem, quando você fala de integralidade, é aquela garantia de que tem acesso a todo o serviço necessário, certo? Para o atendimento de toda e qualquer necessidade, isso aí dependendo do grau de complexidade, ok? Então, ele se inicia e se completa nessa rede de atenção à saúde, ok? Então vamos lá. E aí agora vamos ver o primeiro subtópico, que é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Gente, olha isso aqui. É a segunda parte mais importante dessa lei, certo? Essas duas siglazinhas. A primeira delas é a RENASES, certo? O que é que significa RENASES? Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Preste muita atenção. Relação é uma lista, certo? Uma lista de ações e serviços. Ou seja, o que é que o SUS oferece? Está na RENASES, certo, gente? Então não esqueçam isso. A RENASES é a relação, é uma lista, certo, gente? Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, RENASES, compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde, certo? Vocês entendem quando se fala integralidade, né? Ou seja, todo necessário, tudo que é necessário ali para atendimento da saúde, né? Integralidade, uma diretriz do SUS, inclusive. O Ministério da Saúde disporá sobre as RENASES em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT, certo? Então, responsabilidade do Ministério da Saúde. Essa lista aí. Parágrafo único. A cada 2 anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações do RENASES, certo? Então, a cada 2 anos, o Ministério da Saúde tem por obrigação divulgar essa lista. O que é que o SUS tem a oferecer? Gente, por experiência própria, né, isso é um pecado do SUS, do Ministério da Saúde, e não necessariamente desse governo, mas é muito difícil, não é tão acessível você acessar essa lista, não é algo, deveria ser algo mais acessível mesmo para o povão, porque talvez assim as pessoas iam abrir um pouco mais a cabeça em relação ao SUS, né? Que você sempre escuta pessoas dizendo até que não usa o SUS, porque a pessoa não tem noção de quais são as ações, todas elas que o SUS oferece, ok? E aí, continuando aqui, gente, em relação ao RENASES, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios pactuarão nas respectivas comissões intergestores as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da RENASES. Ou seja, na hora de você formular a lista, cada um desses entes federativos, e com as suas comissões intergestores relacionadas diretamente, elas vão ter que dar o rol, vai ter que dizer, olha, a gente aqui, a gente tem que oferecer isso, né? Na hora de pactuar quais são tudo que o SUS tem a oferecer, obviamente que cada estado, cada região vai ter que deixar isso bem claro para poder formar essa lista da RENASES, ok? Os estados do Distrito Federal e os municípios poderão adotar relações específicas e complementares de ações e serviços de saúde, percebam, então, olha, poderão, estados, Distrito Federal e municípios, ter relações específicas dele e complementares, né, em consonância com a RENASES, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo seu financiamento, de acordo com o pactuado nas comissões intergestores, certo? Então perceba, gente, que qualquer especificidade, qualquer detalhe extra que você vai ter ali, está sendo sempre compactuado, né? Sempre pactuado. E aí, esse pacto, que eu disse a vocês que palavrinha mágica, sempre lembre das comissões intergestores, né? Então, por exemplo, o RENASES, a gente acabou de ver, responsabilidade da União, através do Ministério da Saúde, de você ter essa lista. Mas, se você tem um determinado estado, uma região, Distrito Federal, municípios, eles vão poder ter uma coisa específica, agora, obviamente, levando em consideração, olha, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo seu financiamento, não é? Ou seja, a gente sabe que existe lá o financiamento, tem essa descentralização, né? Então tem um financiamento municipal e estadual da União e o acordo que foi pactuado pelas comissões intergestores, ok?
E agora, ó, Renases é isso, e agora a gente vai ver o Rename, certo? É uma relação também, ou seja, é uma lista. Agora, esse Rename é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, certo? Lá é de ações e serviços, Renases. K é de medicamentos essenciais, ou seja, é uma lista de remédio, certo? E aí, ó, o artigo 25. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, Rename, compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. Parágrafo único. A Rename será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional, FTN, que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos. Certo, gente? Então, ó, aqui está dizendo o que a Rename é. É uma lista de remédio, né? Vocês estão vendo que eu estou usando muitas expressões técnicas para tentar facilitar aqui, que de técnico já está demais aqui, né? Nesse parágrafo aqui, gente, está dizendo o seguinte, que vai ser acompanhado do Formulário Terapêutico Nacional. No Rename, vem junto o Formulário Terapêutico. O que é isso? Nele, está dizendo como vai estar subsidiando a prescrição do remédio, né? A dispensação, ou seja, fugiu a palavra, está dando o mesmo problema que em sala de aula. Dispensação, a doação do medicamento e o uso desses medicamentos. Aí, olha, no artigo 26. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a Rename, certo? Ou seja, a competência do Ministério da Saúde, a dispor, ou seja, divulgar o Rename, tá? Meu Deus do céu, eu estou com um problema hoje, porque as palavras estão sumindo. Deixa eu dizer a vocês, eu estou com pausa a aula aqui. Eu estou com suspeita de estar com Covid, nesse momento, né? Desde ontem que eu estou com esses sintomas meio assim, e aí eu estou trancado, literalmente trancado aqui no quarto, né? Passando a comida ali pela... Enfim. Mas como vocês estão vendo, eu não estou com falta de ar. Então, o Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre Rename e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT. Certo? Então, a responsabilidade do Ministério da Saúde, a divulgação e a elaboração dessa lista. Saiu agora. Parágrafo único. A cada 2 anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da Rename, ok? Do respectivo FTN e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Nós vimos lá nas definições o que seria esse protocolo clínico e diretriz terapêutica, que é justamente lá fala até da posologia do medicamento, ou seja, tudo. No Rename, o FTN e os protocolos clínicos, a cada 2 anos vão ser divulgados. Eu, como médico, eu tenho que, se eu vou listar um determinado medicamento, tem que estar aqui no documento como esse eu vou, por exemplo, o remédio vai ser tomado a cada 2 horas. Tem que estar lá que pode ser tomado a cada 2 horas aquele remédio, entende? E não só isso, em relação à terapia, já tudo tem que estar contido no Rename, no FTN e nos protocolos clínicos, ok? Ainda sobre o Rename, o Estado, o Distrito Federal e o município poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos, em consonância com a Rename, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento dos medicamentos, de acordo com o pactuado nas comissões intergestores. Gente, vocês estão vendo que os 2 últimos tópicos é bem parecido, né? A cada 2 anos, tanto o Renases quanto o Rename, Ministério da Saúde, ok? Responsabilidade do Ministério da Saúde, mas, assim como o Renases, Estado, Distrito Federal e Município também vai poder adotar relações específicas, mas do mesmo jeito, respeitadas o financiamento, né, e de acordo com o que foi pactuado nas comissões intergestores. Então, gente, ó, o artigo 28, ainda falando sobre medicamentos, quem é que está dizendo? O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe cumulativamente. Gente, o que é cumulativamente? Tem que se acumular esses tópicos aqui, esses incisos, certo? Então, olha, acesso à assistência farmacêutica, ou seja, doação de medicamentos, né? Tipo, o medicamento fornecido pelo SUS, por exemplo. Então, primeiro, veja, gente, atenção para isso, viu? Isso tem que ser acumulado. Tem questões que mexem com isso aí, que tipo, você precisa ter essas 4 aqui para poder ter acesso,
ok? Então vamos lá. Primeiro, o usuário tem que estar assistido por ações e serviços do SUS, ou seja, você tem que estar sendo atendido pelo SUS para ter direito a isso, né? 2. O medicamento tem que ser prescrito por profissionais de saúde no exercício de suas funções do SUS, ou seja, o médico que passou tem que ter receitado isso enquanto estava trabalhando para o SUS, né? Não adianta, por exemplo, eu tenho um médico que trabalha na rede privada e no SUS, aí eu fui lá na rede privada, peguei, ele passou um medicamento, não, entende? Tem que estar ser passado por um médico do SUS enquanto estava trabalhando para o SUS, né? No SUS. Estar a prescrição em conformidade com o RENAME, certo? E os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, ou com a relação específica complementar. Olha aí, lembra que pode ter uma relação específica complementar estadual, distrital, municipal de medicamentos, certo? Então, o que o médico passou, o que o médico receitou, tem que estar em conformidade com esse documento em relação aos medicamentos, certo? E ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas pela direção do SUS. Parágrafo 1º. Os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica desde que questões de saúde pública o justifiquem. Então, por exemplo, se você tem questões, por exemplo, né, numa pandemia e surge um medicamento comprovadamente eficaz, né, contra o Covid, e aí o que acontece? O medicamento, obviamente, se for inventado agora, se for descoberto agora, o medicamento não vai estar na lista, entende? Não vai estar nessa lista. Então, mas ele vai poder, os entes federativos, ele pode ampliar esse acesso, ok? Por questões de saúde pública. O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado, né? Então, você já deve ter visto, por exemplo, pessoas que entram na justiça, fazem campanha, não sei o quê, para ter acesso a um determinado medicamento, seja ser mais caro e tal, que não tem acesso ao SUS, né? São medicamentos importados e tal, e aí ele tentar entrar através do SUS, que o SUS forneça esse medicamento, né? Então, de caráter especializado e tal, pode ter. E aí, o último tópico aí para o RENAME, gente, é o seguinte: o RENAME é a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal, que é aquele, né, uma coisa só dele. Somente poderão conter produtos com registro na Anvisa. Entendeu? Gente, a Anvisa é o órgão responsável por vigiar o medicamento também. Então, tem que ter registro na Anvisa para que o medicamento esteja no RENAME. Se não tiver, não está. Certo? Não é o medicamento oficial do SUS. Beleza? Por assim dizer. Então, eu acredito que a gente para por aqui, gente, e aí só vai ter só mais uma parte para a gente terminar, certo? Amanhã, ou, enfim, vou marcar com vocês no grupo para a gente marcar uma resoluçãozinha no Instagram, certo? Um ao vivozinho lá no Instagram para a gente fazer questões, ok, gente? Então, espero que tenham gostado. Desculpem aí um pouco, deve ter visto que eu estou um pouco desconcentrado hoje, porque realmente fiquei um pouquinho arriado, mas vamos embora, bola para frente, certo? Vou mandar uma lista de exercícios também.